Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso podcast Imagem Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre sentir-se bem por dentro e por fora. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt e já gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Blink, que tem vários modelos incríveis para você arrasar em todas as ocasiões. Já aproveita e segue o nosso canal, já curte esse vídeo para você não esquecer. E o nosso episódio hoje, ele está incrível com um assunto que com certeza você de casa adora: emagrecimento e as famosas canetas. E queremos saber se essas canetas são um milagre ou são uma estratégia. E para nos ajudar a desvendar esse mistério, estamos aqui com a nutricionista Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, Gabi. Obrigada, Carol. Obrigada você por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez aqui, né? Já tivemos um episódio, para o pessoal de casa que não lembra, já temos um episódio com a Elaine. Já assista, né? Que tá muito interessante. E hoje todo mundo curioso para saber dessa caneta, né? Porque eu acredito que as canetas emagrecedoras, o assunto é esse, né? Reunião de condomínio da minha casa, o assunto era canetas emagrecedoras em pleno Natal. Então, eu acredito que realmente é um dos temas hoje que a gente precisa falar a respeito para trazer conhecimento sem ter necessariamente um posicionamento de favor e contra, mas trazer uma lucidez, né, da ciência que está por trás dessa possibilidade dentro do processo de emagrecimento. E já para começar, para o pessoal de casa que às vezes, quem ainda não conhece, o que são essas famosas canetas? Legal. As canetas emagrecedoras, elas têm alguns ativos, né? Nós temos as mais famosas, que é o Ozempic e o Wegovy, que tem a semaglutida. Aí nós temos aí o Mounjaro, que veio um pouquinho depois, que tem a tirzepatida. E tem aí mais um novo chegando, que ainda não está 100% no nosso país, mas que também vai ter mais um ativo desse. Basicamente, essas canetas emagrecedoras, elas atuam como análogos. Quando a gente fala em análogos, é algo que é paralelo parecido. Então, dentro de um paralelo parecido com a produção de dois hormônios, o GLP-1 e o DIP. Quando a gente fala disso, parece muito confuso. Já explica pra gente aí esse GLP-1 e esse DIP. Já explica para o pessoal de casa e pra gente também. Então, você fala assim, né? Porque falar Ozempic, falar o Wegovy, você fala, conheço. Semaglutida foi um pouco embora. Daí GLP-1 e DIP, me sinto sozinha, né? É isso. É de comer ou de passar no cabelo, né? Exatamente. Então, assim, todos nós temos a produção desses dois hormônios. São produzidos nas nossas células L intestinais. Eles têm como função dizer para o nosso cérebro que estamos saciados. Então, o GLP-1, a principal função, que é o que está na semaglutida, né? Que é essa primeira geração que a gente tem de canetas emagrecedoras. E aqui cabe um parênteses, né? A gente fala, as canetas emagrecedoras é uma coisa tão nova. Os estudos começaram em 1990. Não é uma coisa tão nova. Não, muito pelo contrário. Mas eu acho que o uso talvez tenha mudado, agora, né? Porque, assim, pelo menos o que eu escuto, né? Já vamos ver se tá certo ou não, né? Que antes era para diabetes, né? Quem tinha, que usava isso para esse controle. Daí depois, eu acho que nos estudos eles foram descobrindo que ela também ajudaria nesse processo de emagrecimento. Perfeito, Gabi. Por que esse ponto é tão importante? Porque a semaglutida, ela tem a função de aumentar a saciedade. É um dos efeitos por conta desse análogo de GLP-1, mas esse mesmo hormônio também vai fazer um controle insulinêmico. E aí é que o assunto fecha com a questão do diabetes, que é o paciente que tem, então, um pâncreas fadigado que já não produz a insulina. Então, eu teria uma melhora com isso. Mas o que se percebeu? Que o paciente diabético conseguia perder peso. O que é um grande desafio, porque o paciente diabético, por ter essa alteração insulinêmica, ele tem um gasto energético muito baixo. Então, mesmo que ele coma pouco, ele tem dificuldade de emagrecer. Então, se percebeu que era possível emagrecer. E aí começou a história. E daí vamos falar que o mundo busca emagrecimento, né? E principalmente aqui no Brasil, em que nós temos uma população que se preocupa com a estética, com a questão da saúde, da longevidade, isso caiu como uma luva, né? Então, nós temos esse benefício, digamos assim, das canetas emagrecedoras em atuarem em substâncias que são substâncias naturais ou mimetizando o natural. Como acontece com a melatonina, que a gente repõe, que é o que o nosso corpo produz, mas que a gente repõe de forma exógena. Aqui seria a mesma coisa, eu estou repondo o GLP-1.
Qual é a diferença? Quando a gente come, fizemos um lanche aqui, eu estou comendo, passado 15, 20 minutos, o meu intestino já produz a GLP-1. E já vai esse hormônio informar, né, ao meu cérebro que eu posso fazer produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Qual é a diferença com a questão das canetas? Esse estímulo que acontece só durante o alimentar e depois mais ou menos uns 30 minutos ele cai e pode durar até 2 horas, que é o tempo que a gente diz, estou sem fome. Né? Entre um lanchinho e outro. É o tempo de ficar com fome novamente. Exatamente, é o tempo ali, porque é esse tempo de queda do GLP-1. Então, o que acontece? Eu tenho com as canetas emagrecedoras a constância desse GLP-1 na corrente sanguínea. Então, é para nunca ter fome. Por isso que as pessoas que tomam medicamento, sempre, elas não têm fome, né? Digamos, né? Isso. Sempre... E aí eu acho que cabe aqui um olhar bem importante, porque como profissional da saúde, nutricionista, eu não sou contra as canetas. Muitas colegas minhas são. Até às vezes acredito porque tem medo, né? As canetas vão roubar. Gente, não tem nada que roubar. Agora é que a gente mais precisa de nutricionista. Com certeza. Porque existem os efeitos colaterais da caneta, né? E também tem os nutrientes também, né? Que você tem. Na verdade, o que a gente percebe hoje, na atualidade, é que a pessoa ela usa de uma forma sem orientação, toma por conta. E aí, o que ela perde? Ela não se alimenta. Então, ela já perde essa massa magra. Já vai, tipo... Ela perde peso, mas ela perde qualidade também, né? Sabe, Carol, convivendo com um grupo de mulheres que tem a dor do sobrepeso, eu aprendi a olhar diferente para isso. Então, é muito fácil hoje, quando a gente olha para uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, porque as canetas exigem um poder aquisitivo melhor em função do custo que elas têm. Sim, estamos falando de um tratamento de R$ 1.200 a R$ 2.300 por mês no mínimo, né? E que numa manutenção bem feita serão mais 12 meses desse valor, então, pelo menos. Um ano, né? Um ano, pelo menos, desse valor, todos os meses. Sabe, essas mulheres, elas estão em busca também de resolver uma dor muito íntima. É a insatisfação de se olhar e não se reconhecer, de ver um corpo que não gosta, de ouvir, de repente, um parceiro, uma pessoa próxima, dizendo, nossa, como você está gorda, você não tem vergonha, você não fecha a boca, você come demais. Você come né? demais, entende? E as canetas emagrecedoras, elas trazem esse silenciar mental da fome. Porque, de fato, é isso que acontece. Então, com a alteração hormonal que nós temos, principalmente a partir dos 40 anos, é uma injustiça, eu diria, metabolicamente, né? Nós temos, inclusive, em função do tipo da alimentação que a gente faz, uma inflamação microgliar, que é uma inflamação das micróglias do sistema nervoso central, que é quem regula a vontade de comer carboidrato. Então, significa dizer que quanto mais eu tenho uma alimentação errada e quanto mais eu tenho sobrepeso, mais eu fico inflamada e mais tendência eu tenho de querer comer aquilo que me inflama. É um ciclo vicioso, é um ciclo que é muito maior do que uma vontade humana ou uma vontade por falta de esclarecimento, que é o que a gente taxa nas pessoas. Então, eu diria assim, qual é meu olhar qual é meu posicionamento com essa questão? Você tem condições de investir numa caneta emagrecedora e luta com isso por muitos anos? Faça e vem comigo para eu te ajudar para que você consiga ter um resultado consistente e definitivo. Vamos fazer valer o teu tempo e o teu dinheiro. Você tem medo, você não quer fazer isso, você não tem condições, existem estratégias naturais. Vem comigo também, tem outro jeito. De uma outra forma. Exatamente, que foi inclusive o método que eu desenvolvi, o método caneta natural do emagrecimento, que é um método de 60 dias, para te trazer um emagrecimento natural e fazer teu corpo voltar a trabalhar de forma mais equilibrada, fazer o silenciar da fome, mas de forma natural. E tem alguma restrição? Todo mundo pode usar essa caneta? Como que funciona? A gente já tem fora do país, ontem eu estava lendo uma matéria, né, que já nos Estados Unidos a gente teve um crescimento muito grande do consumo das canetas emagrecedoras no puerpério. Então, você imagine que as canetas emagrecedoras estão usando ali nas mães. E nada mais natural, né, Carol? Porque quem foi mãe e pela primeira viagem, eu não sei como foi vocês, mas eu lembro muito bem, quando eu saí da maternidade, eu falei, por que eu ainda tô com essa barriga? Esse bebê tá no meu colo. Né? Eu não entendi. Eu não entendi, né? Eu saí não entendi. Ficou uma ainda. Que... Era gêmeos? O que aconteceu, né? O parto não aconteceu. Exato. Nós não somos preparadas, nós mulheres, para entender a fisiologia do corpo feminino
E se preparar para o fato de que nós precisaremos de 2 anos, em média, para que nosso corpo se restabeleça na íntegra, como antes desse processo gestacional. Então, por conta disso, existe esse público também começando a usar. Hoje, a gente não tem contraindicação de canetas emagrecedoras, a não ser que você tenha alguma doença específica que leve a isso. Pelo contrário, mas nós temos grupos, claro, que são os grupos que devem ser indicados primordialmente, que são as pessoas com obesidade maior. Então, você tem um sobrepeso, 5, 10 quilos, 15 quilos, ainda é sobrepeso. Esse você deveria procurar um tratamento natural, né? Um tratamento mais fisiológico. Você tem pesos maiores, está em obesidade, grau 1, 2, 3, obesidade mórbida, faz muito sentido usar as canetas emagrecedoras e pode ser um baita recurso que vai salvar a vida de muitas pessoas. Isso é interessante, né? Porque você porque não já começar com mais eu não consigo radical, emagrecer, né? vamos usar a caneta. Às vezes a pessoa... Eu vejo assim, a pessoa quer perder... quero perder 2 quilos, quero perder 5 quilos. E já vai para a caneta, né? E o interessante seria ela reajustar essa alimentação. Exato. Mas é que sabe o que acontece? A proposta é irrecusável, né? É que é aquela coisa, né? Não sente fome, não sente vontade de comer assim, né? Exato. Então, às vezes você está tentando, e pode ser até 5 quilos, mas essa vontade de comer o doce de... Não, você não quer o esforço. Você não quer passar pelo esforço. Exatamente. Porque a gente não quer passar pelo esforço porque isso é cerebral, é cognitivo. O nosso cérebro ele é programado para sobrevivência de forma poupar. Nosso cérebro é o maior poupador natural. Por isso que você tende a fazer sempre o mesmo caminho, escovar o dente sempre do mesmo jeito, não querer fazer as coisas que são diferentes também, porque tudo que invoca te tirar daquele local... Da zona de conforto. Da zona de conforto, que vai exigir um novo comportamento cognitivo, vai exigir de você, então, um novo posicionamento. Não vamos fazer. E daí vem várias conversas em cima disso. Não deu certo, você já tentou várias vezes, não adianta agora... Mas eu acho que a gente precisa dar um passinho atrás, que é o seguinte. Quais são os efeitos colaterais das canetas emagrecedoras? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, a gente só vê o lado bom, né? A gente só vê o lado positivo. Tudo, né? Eu acho que tudo a gente só quer ver o lado bom. Mas, com certeza, a gente tem vários efeitos colaterais. Isso. Então, vamos pensar um pouquinho a nível fisiológico, porque agora, nesse momento, a gente talvez consiga ajudar aquelas pessoas que estão em cima do muro, sabe? Aquela que tem condição, quer, mas também não quer. O que eu faço? Fica na dúvida, né? Ou aquela que, de repente, não tem condição e está indo para um mercado de caneta paralela, que está colocando, de repente, a própria saúde em risco, isso é muito mas perigoso. porque vem com uma proposta de grande milagre vem e com resultado. essa promessa também. Com essa promessa, porque o fato... Por mais irônico que seja e contraditório, o fato da gente estar conversando sobre essa caneta agora e esse podcast vai alcançar muitas pessoas, também vai incentivar o uso. Com certeza, porque a pessoa já vai ter mais conhecimento de como que funciona essa caneta. Ou às vezes até já vai pensar, não consigo parar de comer doce sozinha, vou usar essa caneta. Exato. Então, hoje eu diria para você que, o mecanismo de ação das canetas emagrecedoras é um responsável pela indicação e do uso das canetas, mas o principal motivo pelo qual as canetas estão famosas é de tanta gente falar a respeito. Com certeza. Né? A gente pode considerar que no ano passado... a gente só ouvia falar de Monjaro, né? Era 100% Monjaro, todo mundo do Monjaro. Monjaro. E o que é a diferença, né? Quando a gente fala do Monjaro, do Ozempic e do Wegovy, que tem a semaglutida, né? O Monjaro, ele é a caneta turbinada. Plus. É um milagre maior. Já é um milagre maior. É um milagre que corre, né? Então, porque assim, se na primeira etapa, na semaglutida, o análogo de GLP-1, ele vai primeiro aumentar a minha saciedade, o que é muito importante. Ele vai retardar meu esvaziamento gástrico. Então, meu processo digestivo fica mais lento e eu tenho a sensação de cheia. Né? Ai, não dá para comer, tô cheia ainda. Então, o tô cheia fica mais constante na sua vida. E ele vai estar também estimulando a questão desse silenciar, né? Desse silenciar da fome a nível cognitivo. Então, você realmente não tem vontade de comer. Então, aí. O GIP, que é o que tem no Monjaro, ele também vai atuar na resposta da queima de gordura. Então, ele vai estimular o seu corpo a usar as células de gordura como fonte energética, já que você não vai estar tendo, então, a presença do alimento.
Lá no GLP-1, eu tenho também o controle insulinêmico. Então, eu tenho um estímulo do controle da insulina. Então, quando eu falo em controlar a insulina, para nós mulheres, significa controlar gordura na barriga. E essa gordura que é a maioria das mulheres, eu acho que é uma das principais queixas, né? Mas, assim, de longe. Disparado, né? A mulher normalmente vem para mim e fala, não, eu quero longevidade, saúde, bem-estar, né? Eu falo, sim, o que mais, né? Aí eu ponho a pesquisa, assim, disparado, 99,99 barriga, né? Por quê? Porque essa barriga, ela é um resultado dessa alteração hormonal que a gente tem a partir dos 40 anos, e que pode acontecer até antes, né? Quando a gente tem alteração de estrogênio e progesterona, principalmente o estrogênio, e junto com o cortisol. Então, o que acontece? Hoje, nós mulheres estamos tendo uma rotina muito estressante. Então, nós queremos isso, mas nós não fomos feitas metabolicamente para isso. Então, nós estamos dormindo muito tarde, estamos acordando muito cedo para cumprir nossas obrigações. O nosso cortisol começa a ficar desregulado. Pela manhã ele está muito baixo, no fim da tarde ele está super alto e daí traz dificuldade de dormir. E qual é a consequência desse cortisol alto? É o aumento da gordura abdominal. Mas como que ele faz isso? Ele desregula a insulina. Então, o cortisol desregula a insulina. E essa insulina que é responsável por dizer, guardo essa energia da glicose que entrou agora ou uso como reserva? Ela vai só dizer, guarda. Vamos guardando. Então, vou guardar onde? Na barriga. E, aí, né? E o que a pessoa pode fazer para controlar esse cortisol? Já tem alguma coisa? Sim. Não, tem várias técnicas, isso é muito legal. Para fazer o controle do cortisol natural, primeira coisa é a gente pegar sol de manhã. Isso é antigo. Eu estava vendo, acho que você postou alguma coisa disso também nessa semana. Esperar uma hora para tomar café. O café. Muito bem, né? Esse é um outro hábito, né, nosso brasileiro. Já passa essa dica para o pessoal de casa aí, ó. Né? A gente, para modular o cortisol natural, pegar o sol de manhã, já abre a janela, pega um solzinho. Não toma café na primeira hora do dia, quando você acorda. Porque a primeira hora do dia, se você toma café, o café mimetiza o estímulo de adrenalina. Mas quem tem que fazer isso é o cortisol da manhã. Então, se o meu corpo percebe que tem um estímulo de adrenalina, mas ele não entende do que, ele já acha que é o cortisol. Então, ele para de produzir. Então o ideal é você acordar e esperar uma hora para tomar um café. Para pôr uma cafeína. Colocar a cafeína. E aí tem pior, né? Tem pessoas que usam, então, ali antes da academia, já quando acorda, os termogênicos. Já coloca um pré-treino ali com de cafeína na veia. E funciona? Claro que funciona muitíssimo bem. Menos para as mulheres com 40 a mais, que querem perder barriga. Então, na verdade, não é não tomar o café, né? Você pode fazer o seu café da manhã, você só não pode a cafeína, né? É a primeira uma hora. Então, é legal a pessoa, não tenho tempo, porque às vezes a pessoa na correria tem que acordar, tem 15 minutos para se arrumar, tomar café. Então, é interessante que ela troque esse café por uma outra bebida, alguma coisa assim. Eu sempre e só falo depois de uma hora tome o café. Isso. Se puder uma aguinha de coco, muito legal, porque daí tem sais minerais. E os sais minerais, eles ajudam a reter os micronutrientes e melhora a parte cognitiva também. Então, tanto que tem a moda da água com sal pela manhã, né? Esse eu já vi essa água com sal. E aí, essa água com sal funciona? Água com limão também. Água com limão é outra proposta, mas também tem. Água com vinagre de maçã também tem. Né? Na verdade, assim, gente, quem funciona é a água, tá? Os outros são coadjuvantes que vão entrar com benefício, mas depende do caso. Mesmo um paciente que seja hipertenso e a gente tem a recomendação da água com sal, depende do caso. Então, dificilmente vocês vão achar de mim um vídeo dizendo tomem água com sal, né? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande em função do número de pessoas que a gente chega. Sim. Então, eu digo, depende do caso, né? Mas o que funciona? A água pela manhã. Já toma água de manhã. Raspa a língua primeiro, né? Uhum. Tá? Mas por que, Nutri? Porque à noite a gente tem todo um processo metabólico de limpeza, de faxina e do nosso intestino mesmo, que está ligado. Então, essa saburra que a gente acorda na língua pela manhã, né, tem que ser raspada. Você raspa a língua. Para fazer assim, modo supra-sumo, seria você pegar uma xicrinha com uma aguinha morna, colocar uma colherinha de óleo de coco, né, e bochecha isso e joga fora depois que você raspou já a língua. Por quê? As bactérias são lipofílicas, têm afinidade com a gordura. Então, a gordura do coco e a água morna vai ajudar a tirar isso da sua boca. Olha que legal!
né? É muito legal. Então, isso são pequenas, eu falo pequenos assim... ajustes, né, que a pessoa pode fazer que vai estar no dia a desafio dia. semana que vem, viu? Olha, super interessante. Olha, Gabi, olha, nós vamos se inscrever nesse desafio. Porque é interessante, porque às vezes são pequenos ajustes, não é aquela coisa assim, milagrosa, que a gente tem que fazer uma coisa fora da nossa realidade. Que daí né? não dura também, né? Que não dura, porque às vezes aí você começa aquela dieta ou começa a fazer alguma alimentação que requer, tipo, 30 minutos só pra você preparar. Aí mais 30 minutos pra fazer. Mais 30 minutos pra não esperar. Daí de noite mais uma coisa, hein? Você sabe que esse é o maior fator de sucesso ou insucesso de qualquer planejamento nutricional. Esquece estratégia mirabolante, pesquisada em Harvard, entendeu? Porque a grande questão é o seguinte: o quanto eu consigo colocar em prática? Praticidade, né? É isso. Junta com isso que você falou da vida da mulher, do cortisol alto, corrida, e daí é mais uma coisa para ficar pensando, meu Deus, eu tenho que fazer aquele cardápio que ela mandou, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe, Gabi, no desafio, a minha proposta, e eu faço um planejamento antecipado de pré-preparo para as minhas alunas, aonde elas vão investir por dia 20 minutos na cozinha e tem todas as refeições prontas. Nossa, e acabou. É isso, gente. Precisa se matricular urgente. Não precisa nem ser só para emagrecer, só de ter as refeições em 20 minutos já tá. Mas já ganhamos, já diminuímos o cortisol. Diminuiu o cortisol. É isso, Gabi. Você falou uma coisa que vale ouro. A gente fica procurando um grande milagre, um grande resultado, mas a gente se perdeu no pequeno, naquele que traz paz. Que é o planejamento diário, que é a organização, que é a sensação, nem que não seja verdadeira, não vamos falar sobre isso agora, mas é a sensação das coisas controladas ou dentro de uma possibilidade do que é viável, sabe? Então, é exatamente isso. E quando a gente fala das canetas emagrecedoras, que a gente fala da questão do emagrecimento, e se elas podem ser usadas, se elas dão resultado, elas vão funcionar. O Monjaro vai ajudar a queimar mais gordura. Mas, do outro ponto de vista, a gente consegue isso natural. Por que a gente começa a ter mais fome a partir dos 40 anos? Porque eu preciso de uma combinação alimentar diferente. Porque a comida que eu comia quando eu era adolescente me bastava, me saciava nutricionalmente de uma forma. Mas era um corpo químico. Agora você tem outro corpo químico. Então, esse outro corpo químico requer uma nova alimentação. E a gente tem clareza para isso quando a gente pega um bebê da mamadeira e daí quando chega perto de 1 ano, você fala, tem que comer comida? Ué, por que você está mudando? Né? E por que a gente não percebe isso para a vida adulta? E uma coisa que eu percebo com o uso da caneta, a pessoa fez o uso da caneta, então ela não tem fome, né? Então ela não come nada. E só que aí depois, quando ela faz o desmame e tudo, essa fome vai voltar. Porque ela tá sem a substância no corpo. E aí, como que é? Por isso tem porque que eu acho que explica pro pessoal, a gente tem que fazer um preparo antes de usar essa caneta também, né? Pra gente já... Seria ótimo, mas não acontece. Ótimo, né? Você já preparar o seu corpo para receber essa caneta e também preparar o seu corpo pro pós. Então, assim, na prática, o que acontece? Eu gosto muito, eu não tenho uma caneta aqui de fato, mas senão eu mostraria com uma caneta, né? Mas vou pegar aqui o meu óculos para explicar. Eu falo muito assim, ó. Imagine que a gente tem como se fosse uma gangorra, né? E aquela brincadeirinha da escola. A hora que eu sento aqui, o outro levanta. A hora que eu sento aqui, levanta. O nosso corpo trabalha assim, nessa dualidade em tudo. O que acontece quando uso as canetas emagrecedoras? Eu estou o tempo todo estimulando a saciedade. Então, eu tenho total estímulo do hormônio para que haja produção do hormônio leptina e supressão da grelina. Quem está baixo é a grelina da fome. Só que eu tenho uma atuação de regulação aqui. Quando eu tiro, e eu adorava fazer isso com as crianças, pular fora do negócio. Só para subir. Só para subir rápido, né? Então, maldade nutri, mas eu era uma criança um pouquinho assim elevada. Então, quando eu tiro isso daqui, o que acontece? Puf, entende? É o efeito rápido que a gente tem. Então, qual é a maior reclamação dos pacientes quando terminam ou quando param o uso das canetas? Uma fome que não passa. Uma fome ininterrupta. É uma fome com vontade de comer enorme. Por que há um reganho de peso tão grande?
A caneta foi embora e agora está engordando do ar? Não. É porque a pessoa está comendo. Mesmo. A pessoa está comendo. Antes não comia nada, né? Comia, exato. Eu vejo, tipo, eu sempre pergunto às pessoas que tomam e a Maria, não como nada, eu só bebia água, comia uma fruta, alguma coisa, não comia nada, 100% zero alimentação. E depois às vezes volta passa mal também, né? De que a pessoa tem enjoo. É o maior fator de desistência, né? Hoje a gente tem o enjoo e náuseas, tá? Porque a sensação de náusea vem por essa sensação de cheio. É aquela coisa de comer tanto que estou passando mal, sabe? Mas tem um outro efeito que vai depois desse, que eu diria para você assim, tem 2 efeitos colaterais que a gente precisa avisar as pessoas nesse podcast. O primeiro deles é muito simples e é lógico, você só tem que parar para pensar. Eu estou comendo muito menos. Eu estou comendo quase nada. Né? Nós somos seres que temos um corpo com um sistema digestório. Ele é para funcionar. Tanto ele é para funcionar que quando uma pessoa fica acamada por muito tempo com uma alimentação que seja uma alimentação enteral, ela depois tem dificuldade no processo digestivo. Então, hoje a gente já tem várias situações provando e vários estudos vindo à tona sobre a perda da flora intestinal por falta de alimento. Ela não trabalha, então se acha desnecessária. Elas morrem. As bactérias morrem. Não tem alimento? Não tem alimento. As bactérias morrem. Mas quem está morrendo? As bactérias gram-positivas, que são as bactérias que são protetoras. São as bactérias que vão proteger a tua defesa, porque é no nosso intestino que é produzido todas as células de defesa. É no intestino que é produzido todas as nossas células, a maior parte dos neurotransmissores que regulam a ansiedade e depressão, que é a serotonina. Então, paciente tira a caneta, paciente não faz um desmame correto, não faz uma alimentação porque tem que comer menos volume com mais densidade nutricional. Ele está depois com uma flora intestinal totalmente alterada, então ele já não está mais absorvendo mesmo comida boa, porque não tem bactéria para metabolizar. Não tem. Aí não é sobre usar suplemento de última geração ou só salmão, né? É sobre você não absorver nem o ovo. E daí, qual é a conta? Se eu não sou o que eu como, eu sou o que eu absorvo. Não absorve nada. E aí você não absorve nada. E você... Essa massa magra que a gente precisa, né, para o nosso envelhecimento, você já perdeu quando você estava fazendo uso. Isso. E você não consegue ganhar depois, né? Eu acho que isso também é importante de a gente falar, porque não sei se em todo mundo acontece, mas o que a gente escuta muito é que a perda de massa magra é muito grande. E ela com essas canetas. Ela é muito significativa, Gabi, e assim, é muito significativa num período que vale ouro. Então, vamos para a prática. Qual é o esforço de uma mulher com 20 anos para aumentar massa magra? Vai para academia, GH no último, testosterona funcionando, exercício, faz 60 dias de atividade de dieta, tá lindinha. Não precisa nem 60. Não? 20 anos, vamos baixar esse número. Agora vamos só aquela caminhadinha ali, só sobe escada no prédio. Exatamente. Então, assim, o nosso corpo responde diferente. Agora vamos pegar mulheres com 50, 60, né, 45 anos. Essas mulheres, quando a gente tiver uma perda muscular, para eu reconstruir essa musculatura, o meu esforço é muito maior. É um esforço suplementar, é um esforço de atividade física e eu não consigo chegar no mesmo resultado porque eu tenho questões hormonais envolvidas, como, por exemplo, a própria testosterona, que começa a ficar muito menor a partir dessa idade. Então, se eu não vou ter a mesma reconstrução muscular e eu tive uma perda significante, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo minha longevidade. Porque o que é a longevidade? É eu viver mais sem doenças e a minha independência de se locomover. Só que quem anda não é osso, gente. Quem anda é músculo. Sim. Osso é só para dar a tua sustentação. Mas quem te permite movimento é músculo. E é possível a pessoa fazer o uso da caneta e já ter mesmo ela tem enjoo, não consegue comer, mas talvez forçando, ter uma alimentação que ela mantenha essa massa magra
E mesmo assim ela consiga fazer também, atividade né? física, né? E perder peso. Mas manter esse peso com qualidade. Sim. Perder só a parte ruim, né? Só a gordura e ficar com a parte boa. E também tem um adendo aqui, né? Não são todas as pessoas que têm enjoo, não são todas as pessoas têm constipação também. A constipação, eu já vi várias pessoas reclamando. Né? Não, gente, ninguém merece, né? Ninguém merece, porque já não come o que come fica. Não, gente, não, né? É viver do passado mesmo. Então, assim... Não quer comer mesmo. Não quer comer nada. Não tem. Então, são todas as pessoas. Mas isso que você colocou, Carol, é super precioso. Porque, assim, se você fizer o uso de uma caneta emagrecedora e fizer um bom tratamento junto, onde as refeições... Inclusive, um dos workshops que eu fiz recentemente para as minhas alunas foi exatamente preparando ao vivo receitas de baixo volume e alta densidade nutricional. Então, o que seria isso na prática? Eu não consigo comer no café da manhã como eu comia. Então, você vai preparar meio copo de um shake com o dobro da proteína que você usava. Então, mas daí, para que recurso que você vai ter que seguir? Para a suplementação. Que aí você tem que fazer essa suplementação para você equilibrar. Isso, porque daí você vai estar protegendo. Eu tenho que proteger a minha massa magra presente para que haja a menor perda possível, porque não tem como ser isento, tá? Sim. E não só nas canetas, em qualquer dieta isso. Qualquer dieta a gente tem essa... A gente perde essa massa... perde a gordura, mas também perde a massa magra, né? Primeiro a gente desincha, então a gente perde bastante líquido. Depois a gente vai num processo... Normalmente depois vem a ativação para perda de massa magra e depois a gordura. A gordura é a última. Então primeiro a gente perde a massa magra só para depois perder a gordura. Perder a gordura. Que daí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma flexibilidade metabólica. Porque a maior parte de nós, em função do como a gente come, o nosso corpo não sabe extrair nutriente de outro tipo de comida. Então, se eu tenho uma alimentação que é mais rica em carboidrato, eu sou perita em extrair energia com glicose para o meu corpo. Aí agora eu falo, não, vou fazer uma dieta carnívora. Não vou mais comer nada de carboidrato. Vai ser um perrengue no começo. O meu corpo não sabe. Não tá é acostumado. como se eu pegasse um pintor de parede e dissesse para ele, agora você é pedreiro. Você mudou totalmente. Né? Muda totalmente. Então, por isso que todo protocolo bom alimentar, para que a gente desenvolva o que a gente chama de flexibilidade metabólica, tem que ter um caminhar. Onde eu faço primeiro um protocolo, daí eu vou trocando, e daí eu vou. Mas isso não precisa levar muito tempo. Em 2 meses, a gente consegue passar em praticamente todos os modelos de dieta e chegar nessa dieta, que é um protocolo de maior queima de gordura. Mas esse protocolo, a princípio, vai ter daí o carboidrato, vai ter a proteína, vai ter... Não é um protocolo restritivo. Não. Não só carnívoro, só Isso. Né? Os protocolos restritivos, eles funcionam. Tá? Vamos parar com essa história de dizer que nenhuma dieta funciona, que só funciona que come todos os dias, que tem que comer igual a avó, igual a tia. Não. Todas as dietas, elas têm um fundo de funcionamento. O que a gente tem que observar? Por quanto tempo? Exato. Então, eu sempre comparo as dietas aos protocolos de antibiótico terapia. Você está doente, está precisando de um antibiótico, você vai fazer lá 10 dias de antibiótico, 15 dias, você tem que fazer. Por quê? Porque faz parte de um processo de tratamento. Sim. Então, um protocolo pode ser um tratamento. Mas o que tem que ser para você de fato? O que você puder fazer pela tua vida inteira. Aí isso vai dar certo. É por isso que a maioria das dietas não funciona. Porque pessoa, quando a gente quer começar, a gente quer cortar tudo. Tudo. E a pessoa tem essa... nós, né, temos essa visão que, tipo, não, é aquela coisa, né? Tô de dieta, então não tô comendo carboidrato. Aí a pessoa corta tudo. Aí depois, aí já emagreci, aí volta tudo. Volta o dobro, né? Porque daí a gente acaba tendo um desequilíbrio muito grande das enzimas digestivas. Porque pensa assim, tudo que você deixa de expor o teu corpo, ele deixa de estar treinado para isso. Então, eu vou tirar tudo de carboidrato, então eu vou ter muito menos produção de amilase. Então, quando eu for comer algo que tem carboidrato, eu tenho menos produção de enzima digestiva, porque eu não tenho nem histórico tão grande disso. Aí eu como e me sinto estufada, cheia de gases. Falo, nossa, agora o pão está me fazendo mal, né? Então, o pão não está te fazendo mal. Você fez mal primeiro. Você fez mal primeiro. Então, não é sobre retirar os alimentos. Sempre vai ser sobre combinar os alimentos. E já falando em alimento, e o doce? Porque eu vejo que várias pessoas, né, têm essa compulsão por doce, essa necessidade. O que a gente faz com esse doce, né? O doce, entendam assim, a nossa vontade de doce, ela está ligada principalmente a 2 fatores, dentro do grupo das mulheres em especial.
Primeiro fator é a qualidade intestinal. Então, quanto mais bactérias eu tiver que metabolizam carboidrato, mais vontade de doce eu vou ter. Então, e como é que a gente construi essas bactérias? Pelo hábito alimentar. Então, se eu tenho lá, vamos fazer um exemplo aqui, 100 bactérias, mas essas 100 bactérias foram construídas porque eu como muito carboidrato. 80 delas só metabolizam carboidrato. Quando você começar a trocar a alimentação, você vai ter a sensação que você está morrendo de fome. Elas vão ficar desesperadas. Tipo assim, elas são um grupinho de comer doce. Não adianta mandar proteína. Elas querem doce. Então, você sente vontade de doce, 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 doce. A segunda questão é que a glicose, que a gente entende como doce, né? Mas entendam que a glicose, que é o resultado do doce, que vai ser a mesma coisa que vai vir do macarrão, do pão, da batata, do bolo, do brigadeiro, é o mesmo. No nosso corpo não interessa muito de onde veio. Para a nossa língua, sim, né? Que morre de paixão por tudo quanto é coisa. Né? Mas do nosso corpo não interessa. Para o nosso corpo o que interessa é que é glicose, ponto. Não existe outra categoria. Nosso corpo só entende carboidrato, proteína e gordura. Ele não entende outras coisas para fazer metabolização. Só o que ele entende? De onde vem a energia mais rápido? Da glicose. Então, quando a gente fica muito triste, chateado, a gente tem uma baixa energética. Porque eu tenho queda de produção de adrenalina. Eu estou triste, eu estou chateada. Se eu tenho uma queda química de produção de energia, o que o meu corpo entende? Que eu preciso de energia. Então, quando eu estou triste, eu digo, eu mereço um doce. Isso é verdade, né? Você tá Entendeu? triste, A gente merece já tanta come, coisa. Já come aquele pote de sorvete, já come aquela barra de chocolate. Porque, ai, não, hoje eu tô triste, eu mereço. Eu preciso comer. Quem nunca pensa, ai, não, eu tô triste, preciso comer um docinho. Preciso comer um docinho. Preciso comer um docinho então, pra assim, melhorar, a gente né? verbaliza no preciso comer um docinho. O nosso corpo, quimicamente, está sinalizando. Estou tendo uma queda de energia, é um apagão. Antes do apagão, vem sorvetão. Entendeu? E é isso, a gente vai resolver agora isso. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, não entendam que tua vontade de doce é necessariamente uma falta de controle. Mas observe qual pensamento ou qual emoção você passa quando você percebe que você consome aquele doce que te descontrola. Não é o doce de comer uma fruta depois de um almoço. Não é o doce de comer uma fatia de bolo com um chazinho com alguém que você gosta de tarde. Não é sobre esse doce, porque esse doce está tudo bem. Você se sente bem com uma fatia. Qual é o doce que faz mal? Aquele que você come meio bolo e que depois você sente culpa. Que é aquele bolo, aquele doce da ansiedade, né? Da que ansiedade. você come naquele desespero e depois você come o bolo inteiro, aí depois passa um pouquinho e você se sente mal. Nossa, por que eu fui comer isso, né? É esse doce da ansiedade. E daí, às vezes, podia ter o controle de comer, não teria problema ela comer uma fatia daquele bolo, não meio bolo. Exato. Então, em nós mulheres, está muito ligado às nossas emoções. E daí, de novo, a gente volta lá no comecinho do nosso podcast, né? As nossas rotinas hoje, a nossa vida, o jeito que a gente vive, as coisas que a gente valoriza, né? E que a gente acha que vão preencher, daí não preenche, e daí vira esse vazio e essa busca, e a gente vai muitas vezes tentar afogar isso na comida. E o mais irônico é assim, é que no primeiro momento que você come, você tem uma satisfação muito grande. Que você se sente bem, né? Bem, mas imediatamente depois vem a culpa. As bactérias estão felizes por isso. Mas das bactérias, Gabi, tem como resolver, tá? A gente faz probiótico, tá? E a gente resolve. Então a gente resolve. Então, assim, essas são menos mal, porque essas são de fácil resolução. Então, esse olhar do doce. Então, o que a gente tem hoje, quimicamente, para melhorar a vontade de doce? O picolinato de cromo. Então, tanto que a maior parte dos suplementos da minha linha da Tudo Leve, que são para o processo de emagrecimento, tem picolinato de cromo. Porque daí eles vão dar vão modular essa vontade de comer doce que a gente tem. Isso é Mas bom, daí né? você fica... Ele modula essa vontade, não que você fique sem vontade. Ele modula. Para você comer sem culpa. Isso. Na verdade, o que acontece? Você não sente essa vontade do desespero. Entende? Então, você vai sentir a tristeza e fique com ela. Mas não se acabe com o doce. Sinta sua tristeza de outra forma, não para ganhar peso, né? Exatamente. Vá resolver isso de outra forma, tá? É que a gente vê bastante, por exemplo, assim, num caso específico, às vezes a mulher acabou de se separar
ou perdeu o emprego, tá numa situação difícil, aí ela ganha peso, né? Uhum. Porque sentindo a tristeza com o alimento, né? E achando que o alimento vai preencher. Sabe, meninas, a gente precisava fazer um outro podcast um dia para entrar numa área que eu tenho uma grande paixão, que é uma outra formação minha, que é a questão de como o nosso corpo responde às nossas emoções. Então, eu tenho um estudo muito bacana e aprofundado que eu faço para as minhas alunas de mentoria, onde eu explico para elas, de acordo com o que elas sentem e de acordo de onde está a gordura no corpo delas, o que fez surgir a gordura naquele lugar. Porque o nosso corpo não nos maltrata, ele só nos protege. Então, toda vez que eu tenho gordura numa região, é porque eu precisei de me defender de algo e aquela região é que iria me ajudar para isso. Então, gordura na barriga é escudo. É onde eu estou vivendo, em que eu preciso ser forte muitas vezes e o tempo todo, e mais do que eu devo, e que por isso, então, eu tenho essa gordura. Que seria essa proteção, Essa proteção. Então, gordura corporal é proteção. Né? Gordura corporal é sempre proteção. Por que eu falo isso? Porque o emagrecimento, ele nunca... Quando a gente olha para o emagrecimento que a maior parte dos nutricionistas faz, que é aquele emagrecimento raso, que é só de contar caloria e olhar para o prato, ele é fadado a não ter sucesso. Porque o emagrecimento envolve a comida, envolve a emoção, envolve a fisiologia bioquímica da pessoa em função do que ela está passando. Porque nós três podemos fazer a mesma dieta, comer as mesmas coisas e ter resultado totalmente diferente. Por quê? Né? Porque somos seres diferentes, com necessidades diferentes. E a gente tem que começar a olhar para as pessoas dessa forma, porque a gente não vai conseguir se bastar. E qual é o resultado disso? Frustração. Porque daí você tem, e eu não tenho. Por que eu não consegui emagrecer se eu fiz a dieta igual, né? Exato. A gente até vê nas canetas também isso, né? Porque Exato. tem gente que emagrece muito, né? Que toma ali num mês, perdeu um monte. Tem gente um mês, nossa, nem perdi nada. Não perdeu né? nada. Né? Porque Tem está ligado casos, a outro né? fundo. Que às vezes a pessoa, o problema dela é mais psicológico, às vezes, do que emocional. Emocional, né? Emocional. Então, cada caso é um caso que a gente precisa analisar e a gente não pode generalizar e vai usar a caneta e vai emagrecer. É outro podcast, É outro podcast. É outro podcast. Emoções e muito comida. interessante, né? Porque a gente consegue interligar Porque a gente as come nossas as emoções, não é? Sim, que a gente tudo. come, literalmente a gente come as emoções. Come as emoções. E a comida a gente usa pra tudo, né? A gente vai comemorar, vamos jantar. Tá triste, vou comer um doce. Tô triste como, tô feliz como, né? Como? Todos os motivos Vem lá da infância, né? levam a comida. Você chora, sua mãe te leva pro peito. Né? Já começa daí. Vamos já tomar um começa sorvetinho. de Machucou? Não, a gente vai tomar sorvete. Exatamente, amadas. Bem isso mesmo. E tem alguma diferença do uso das canetas para o público masculino e feminino? Ai, legal essa tua pergunta, gostei. Sim, sempre. Pro homem deve ser muito Homem mais é fácil. sempre mais fácil. A mulher Eu tá tô aqui. usando, ele já emagreceu. Homem, ele Já emagreceu por... Eu tô aqui exercendo meu direito de luto por conta da tua pergunta. pensou. O homem, ele já pensou em usar e já emagreceu, né? Então assim, é isso aí, né? Como o homem, primeiro que as dosagens, né, para o homem, a dosagem baixa já dá um resultado muito rápido. O homem, ele tem uma massa muscular maior que a mulher. Então, ele tende a ter um resultado muito mais rápido. E o homem, salvo as exceções, porque a gente tem que cuidar para não generalizar, mas a maior parte dos homens, eles não são de beliscar. Eles são mais glutões. Então, eles comem mais nas principais refeições. Então, o beliscar é o que nos tira desse lugar de conseguir ter um resultado bom. A gente não percebe, mas a gente come várias vezes durante o dia. E esse comer várias vezes durante o dia sabota o nosso emagrecimento, porque a gente vai adicionando calorias. E a gente, sem perceber, que nem você falou, mas eu não comi nada. É, exatamente. E esse beliscar é sem perceber, porque essa semana mesmo eu comecei a me monitorar. Falei, vou ficar entre as refeições, eu vou ficar 2 horas sem comer. E aí meio que... É o ciclo do GLP-1 mesmo, viu? Já tô eu falei, vou ficar 2 horas. Tomei café 2 horas, aí eu faço meu lanche da manhã.
E aí, mas eu comecei a me perceber que nessas 2 horas eu comi. Aí você pega uma castanha ali. Você vai ali beber água. Aí você pega uma castanha. Isso. Aí você pega um pedacinho de fruta. E aí, na nossa cabeça, a gente não comeu nada, porque eu só peguei uma castanha. É só saudável. Isso, É saudável. É só saudável, gente. Saudável não tem problema. Castanha, só peguei um pedacinho ali de fruta. Liberdade poética e nutricional. E às vezes, sem querer, a gente vai, e aí você não tá com tanta fome, mas aí você come um pedacinho de alguma coisa. Ai, não, mas eu não comi. Mas é isso mesmo. Aí no final, quando você percebe, você comeu um monte De vários pequenininhos. Esses piquinhos, né? E o homem não, ele toma aquele café, depois aquele prato de pedreiro, de almoço, né? E aquele jantar. Eu falo às vezes com o Ricardo, às vezes assim, a gente janta muito cedo lá em casa, normalmente 6h30, 7 horas no máximo, a gente já jantou, né? E às vezes quando eu tenho aula, então eu acabo a aula às 10h30, eu acabo com fome. Ai, gente, eu tenho uma raiva, porque eu olho pra ele e falo, amor, quer comer alguma coisa? Ele não. Eu sinto raiva porque ele não quer comer. Mas não é que eu sinto raiva porque ele não quer comer. Ele não quer engordar com você. Por que você não tem fome? Por que você não tá com fome se você também tá acordado? Se eu tô morrendo de fome Se eu tô morrendo aqui. de fome, né? Porque o metabolismo é muito diferente da mulher e do homem. Então, as canetas emagrecedoras têm resultado diferente para a mulher e para o homem, mas e trazem benefícios para ambos quando usado corretamente, com um protocolo bom. Então, eu estou fazendo caneta emagrecedora, então faz reposição dos teus probióticos, faz alimentos, coma, né? Quando você está ali, coma, se obrigue a fazer refeições com pequenas quantidades, mas grande volume nutricional, grande densidade nutricional em termos de qualidade proteica. Não deixe de fazer isso. Dá um exemplo aqui para a pessoa de casa entender melhor. Então, vamos lá. Por exemplo, um café da manhã bom para quem está fazendo emagrecimento seria pelo menos 2 ovos pela manhã, certo? Vamos fazer 2 ovos, comer mais um pedacinho de uma fruta, se fosse o caso, e talvez um cafezinho preto. Vamos pensar que esse é um café da manhã comum. Tá. Quem está usando caneta emagrecedora não pode sentir nem o cheiro do ovo. Não pode nem chegar perto, Nem né? chegar perto. Não todos, calma, não fica brava comigo. Não são todas as pessoas, né? São algumas pessoas que têm esse efeito colateral. Então, o que teria que fazer, por exemplo, para eu ter uma equivalência disso? Se eu fosse usar um whey protein, que tem a caseína, que é a proteína mais, digamos assim, a mais simples que a gente tem hoje no mercado. O melhor seria um colágeno, um aminoácido já pronto, mas vamos pensar numa caseína, uma proteína do leite ali. Então, eu teria que colocar pelo menos em torno de 10 gramas de whey protein. Isso seria, em média, 1 scoop, no máximo 2, dependendo da marca que você fizesse, para que eu tivesse ali 3 ovos. Para você compensar esse ovo que você não comeu, então você trocaria pelo whey. Isso, né? Então vamos pensar assim, na prática eu faria o quê? Meia caneca ou 2/3 de caneca aqui, batido, pode ser um leite de vaca com leite vegetal, ou mesmo se você quiser bater com água, porque já tem a caseína ali e uma frutinha que você quiser, e você toma. Pronto, o teu café da manhã proteico tá ali. Ele substitui daí esse... Os ovos, né? Seria os ovos, né? Isso, os ovos. Literalmente, substitui essa parte proteica inicial ali do teu café da manhã. E a gente teria que seguir assim da mesma forma. Onde é mais desafiador? À noite. Porque à noite eu preciso de mais proteína. Então, o que seria muito interessante? Que quem usa as canetas emagrecedoras fizesse uma alimentação parecida com o paciente bariátrico, aonde ele consome menos quantidade em mais vezes durante o dia. E essas pequenas quantidades sempre com mais valor nutricional. Então, não é qualquer lanchinho também. Não né? é qualquer lanchinho, exatamente. Então, vou fazer meu almoço, não consigo comer almoço. Então, você vai comer um creme. Vou fazer um creme de couve-flor, vou fazer... quero comer... Ok, então o que você vai adicionar no teu creme? Você vai adicionar um bom colágeno, vai adicionar um bom whey protein de novo, vai adicionar uma quinoa que tem um valor proteico maior, mas você vai ter que colocar naquele creme um valor de proteína maior. Então, a pessoa ela tem que se forçar a comer, né? Mesmo que ela... Porque a gente percebe que... eu não sinto fome, então eu nem tomo café e não sinto fome e fico o dia inteiro. Tanto que várias pessoas que usam sentem fraqueza, né? Fraqueza, porque mau não hálito. come nada. Mau hálito é outra coisa que eu percebi também. Porque não come, então vem aquele mau hálito. Então, e aí a pessoa ela tem que se forçar a comer, mesmo não querendo, né? Que deve, com certeza é difícil, porque ela tem que comer menos, mas com qualidade. Com mais densidade. E sabe por que é um contrassenso tão grande para quem está usando as canetas emagrecedoras não sentir fome e comer? Porque tudo que ela mais quis na vida era não sentir fome. E aí ela também tem aquela falsa sensação. Entende? É uma conquista. Não sentir fome está num lugar de conquista.
Puxa, eu sempre sentia muita fome quando eu fazia dieta, por isso eu não conseguia fazer. Eu sempre sentia, agora eu não tenho fome, então agora eu não preciso comer. Então, virou um lugar de recompensa e não um lugar de preocupação pela consequência por conta da falta de informação. E a pessoa também tem aquela falsa impressão que, ai, mano, eu tô sem fome, pra que eu vou comer? Aí eu não vou emagrecer. Isso. Porque eu tô comendo, pra que eu vou comer se eu não tô com fome? Isso, exatamente. Isso daí quando para a caneta, dá um daí desespero. volta a sensação de fome e daí pode vir junto, se não tá controlada, aquela gula de comer tudo que eu não comi aquele tempo que eu não... Na verdade, ela vai gerar isso porque eu tenho essa descompensação da grelina. Né? Porque a supressão natural não tem mais. A supressão natural está deficitária. Parou. O cara que era responsável por ficar dizendo, produz leptina, chega, produz grelina, chega, mandaram embora. Quando vieram as canetas emagrecedoras. Não tem ninguém no lugar. O que você vai começar? Com o estagiário? Tadinhos dos estagiários. Eu tenho um muito querido, né? Mas assim, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque a capacidade desse gerenciamento, desse apetite, dessa fome é menor. Não é assim, a pessoa agora, nossa, está querendo comer o que não comeu antes. Não, simplesmente você está tendo fome o tempo todo mesmo. É de verdade. É uma fome de verdade. E outra coisa que eu percebo também, que as pessoas, algumas... tem alteração de humor, né? Muito. Que, meu Deus, eu particularmente já tomei várias potadas. de gente. Os amigos da Carol vão ficar tudo ligado. Mau hálito, batata. Eu tenho várias. A Carol marcando o jantar com os amigos, ninguém aparecendo. Primeiro que era esse grupo, uso das canetas. Primeiro que eles não vão no jantar porque eles estão tomando bom chá. Ah, verdade. Fome, Viu? né? O que a Carol vai fazer? E aí, jantar? Pra que marcar jantar? Né? Exatamente, um chazinho. Mas essa alteração de humor eu percebi também. Sabe por quê? Bom, vamos lá. O que regula o nosso humor? A serotonina. Onde é produzida a serotonina no nosso corpo? 80% intestinal. Quem é que fica doente durante o uso das canetas emagrecedoras? Intestino. Então, ele não produz a mesma quantidade de serotonina, aumenta a minha irritabilidade. Não produzindo a serotonina adequadamente, eu não tenho produção de melatonina. Porque a serotonina é o precursor, é o toca aqui. Sabe aquelas corridas de revezamento da escola? É igual, é o toca aqui. Tem serotonina, chegou o fim do dia, cortisol começa a baixar, serotonina fala, toca aqui, hora da melatonina. Minha vez chegou, Minha vez, entendeu? Então, se eu não tenho o toca aqui, como é que eu vou ter a melatonina? E daí eu vou ter pessoas que não têm sono profundo. O sono profundo é o sono reparador, é o sono do bom humor, é o sono da cabeça leve, é o sono mamãe, tô feliz da vida, é o dia meu. Hoje eu faço o dia acontecer. Que a pessoa já prejudica o sono, né? Exato. Então, você vê que é tudo interligado, né? Tudo. Não é aquela precisa coisa... do acompanhamento durante, para depois não ter, né? Durante não ter Antes, essas consequências. Já tem que começar antes, planejamento. durante E depois. Após, né? E depois. Porque essa sensação que você falou depois que para de ter fome o dia inteiro. Então, daí teria que fazer o quê? Algum complemento nutricional, alguma suplementação? Aí a gente vai entrar tanto com a suplementação, onde a gente vai usar, por exemplo, picolinato de cromo, que é um dos ativos, tem outros, né? A gente entra com fibra, a gente entra com goma, a gente entra com picolinato. Por quê? Porque eu vou ter uma ação para mimetizar. É o contrário, eu vou mimetizar depois. Né? Então, eu vou aumentar o processo de saciedade desse paciente. Do outro lado, eu vou fazer combinação nutricional que vai aumentar a saciedade. Então, as refeições vão ter uma combinação alimentar para aumentar a saciedade. Para daí dar mais tempo. Exato, para dar mais comer tempo, de novo. Para a pessoa não sentir fome tão rapidamente. Então, para que eu não tenha o estímulo da fome vindo também pela falta da qualidade alimentar. Né? Mas é algo que é totalmente controlável, sabe? Eu diria para você assim, de novo, tem condições de usar as canetas emagrecedoras? Faz, né? Inclusive vai cair a patente agora do Ozempic, agora em março, mês que vem. Então já tem, né? A gente já sabe que existem 2 processos lá na mesa da Anvisa, de 2 laboratórios nacionais grandes que vão fazer o genérico das canetas emagrecedoras. Então, a gente vai ter uma redução dos valores. Falando em mercado de consumo, hoje a gente tem um mercado de consumo de apenas 2% da população, né? Que se referem mais ou menos hoje a mais ou menos uns 2 milhões de pessoas no Brasil. Né? Então, com o advento da genérica, a gente deve ir para 8%, o que vai significar quase 11 milhões de pessoas em consumo. Inclusive, o SUS
aprovou uma portaria que está ainda para análise e aprovação para a liberação das canetas emagrecedoras para pacientes diabéticos no SUS. Olha que legal. Então, indefinitivamente, a gente vai ter, e já está acontecendo, uma mudança comportamental real das pessoas em relação à alimentação. A gente vai ter que conviver com as canetas. Vai conviver com as canetas e não tem nada errado. E quem vai conviver com as canetas? Eu, você, os restaurantes, né? Porque vai ter um novo modelo de alimentação. A gente já tem hoje buffets por quilo percebendo isso. Que as pessoas têm um preço diferente, eu já vi isso. Isso. Cirurgia bariátrica, daí o preço é diferente, é mais barato. Então, a gente vai ter um novo comportamento alimentar nas casas. O que é muito... Vamos falar agora das partes que eu digo para você assim que é muito bacana. Modular a insulina é muito poderoso. É eu regular o hormônio que vai dizer o quanto eu gasto ou não de gordura. É regular o hormônio que me tira do risco de diabetes. É regular o hormônio que faz com que eu tenha outras doenças ligadas a essa alteração insulinêmica. É melhorar o meu sono profundo quando eu regulo a insulina também. Então, eu tenho tantos benefícios que não dá para falar só mal. Outra questão, a gente já tem um estudo da Ambev que eu achei muito interessante, dizendo que eles tiveram uma queda, né? E que, inclusive, os investidores estavam preocupados de quase de 8% do faturamento em 2025, por causa do uso das canetas emagrecedoras, porque não dá para consumir o álcool. Que a pessoa já não faz porque ela passa mal. De bebida alcoólica. Ela passa mal, verdadeiramente é proibido, você não vai passar mal. Então, comidas de boteco, gordura, a pessoa passa mal. Então, existe um olhar positivo disso, porque quando uma pessoa na casa começa a se alimentar diferente, o efeito espelho, ele é real. Então, nós temos fatores ambientais importantes. Então, o que eu penso hoje? Se uma caneta emagrecedora puder entrar pela porta da frente da vida de uma pessoa, de uma família, aonde ela tenha esclarecimento que durante o tratamento ela tem que comer saudável, com qualidade, como a gente explicou aqui, que depois ela tem que fazer uma manutenção para manter e que junto com isso a família dela passa a ter outros hábitos, porque ela para de comprar porcaria, porque ela começa a comer bem, todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo ganha e você melhora a qualidade de vida de todos, né? Você consegue melhorar a qualidade de vida, e vai ter que ter a alimentação da família inteira, exato, né? Exato. Vai ter que ter comida saudável no boteco também. Comida saudável no boteco. Mas entende? Vai ter uma adaptação, porque a hora que a gente fala em transformar isso num tratamento de 400, 500 reais por mês, eu estou colocando acesso a um público muito maior. Porque essa é a proposta do genérico. A hora que eu falo em colocar numa saúde pública, eu estou dando acesso a outra camada populacional, que também vai se comportar diferente. Então, talvez a gente possa dizer que a gente tem um caminho para tratar a obesidade, que é a doença que mais cresce. 66% da população está obesa. É muita gente. E qual é o problema da obesidade? Não é estética. A obesidade te coloca com os dois pés dentro da hipercolesterolemia, dentro da hipertensão, dentro da diabetes, doenças que são mortais. Talvez saúde, a gente né? mude a mentalidade, que nem você falou, né? Que não tenha... Entende? Né, com o decorrer dos anos, né, pelos hábitos alimentares. Como não tinha tanto, né, que foi crescendo a obesidade por essa inclusão, né, também de industrializado, dessas porcarias que a gente come durante o dia. E aquele ponto que a gente tem que usar a caneta a nosso favor como um aliado, né? Ela não pode ser usada sozinha. Vou usar a caneta e aí o milagre vai acontecer na minha vida, vou emagrecer e depois a minha vida vai voltar. Vou continuar me alimentando da forma que eu me alimentava antes. Daí eu uso a caneta de novo. Ele é um aliado para você já reajustar essa sua alimentação e depois manter, né? Se você me falasse, Carol, assim, qual seria o meu sonho hoje para as minhas colegas nutricionistas e pessoal da área de saúde, é que a gente parasse com esse partidarismo, sabe? Eu sou contra, sou a favor. Para com isso, não precisa ser contra, a favor de tudo, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada um pode uma coisa. Então, vamos ser a favor do conhecimento. Vamos ensinar as pessoas, se elas têm uma escolha, a elas entenderem as consequências e as responsabilidades da escolha, porque isso é em qualquer área da vida. Então, com as canetas emagrecedoras não é diferente. Eu só preciso que o paciente entenda que se ele vai fazer, ele tem que fazer isso. Se ele não vai fazer, existe isso. E tá tudo bem. A gente pode sentar todo mundo junto, cada um com um prato de tamanho diferente. Não, é aquela coisa, cada um com a sua caneta. Cada um com a sua caneta.
caneta. Com né? ou sem caneta, cada um escolher a forma que mais te atende, né? Atende as suas necessidades. E em todos os critérios, né? Ela falou, né? Financeiro. Financeiro é um critério super relevante, Muito. Né? Mesmo estando mais acessível. Ainda é caro, né? Para a população, alto. né? A maioria absoluta é. Para a maioria absoluta é um valor muito caro. Fora do orçamento. E qual é o problema, né? Eu quero galgar esse resultado e eu uso uma conta conveniente a meu favor. Então, eu faço a conta assim. Se eu vou... então eu preciso emagrecer 6 quilos. Opa, então se eu fizer 2 meses, tá bom. 2.000 eu tenho, 2.400 eu tenho. Mas você não vai precisar só desses 2 meses. Você vai precisar depois, né? Depois. Então, o que falta? Informação. Porque daí existe também uma questão de interesse comercial. Né? O nosso país tem um interesse comercial muito forte, tanto da indústria farmacêutica como da indústria alimentícia. Então, eu não vou informar a população que elas têm que fazer manutenção, que vão usar mais tempo, porque esse é um fator de rejeição. Então, a adesão vai ser menor, não vou vender. Boca de siri. Ninguém conta pra ninguém que vai ter que precisar por mais um ano, tá bom? Combinado? Finge Combinado. Que agora, e depois a pessoa aí tomou esses 2 meses, emagreceu aí. Daí parou. Mas ela emagreceu 6, mas depois ela vai engordar 12. Exato. E aí ela vai tomar de novo e aí é aquele ciclo, né? Usa 2 meses, depois vai pra Nárnia. Se resolve lá em Nárnia. Né? Então, quer dizer, vai para um outro mundo utópico que não existe. Então, é esse caminho. Tá? É possível? É. Dá para ter resultado? Dá. Incríveis. Acredito no uso da caneta, inclusive, para outras doenças que não só para o emagrecimento. A gente tem vários estudos positivos. Mas também acredito que muita gente está usando da forma errada e que talvez a gente tenha até um risco de muito em breve a gente ter um problema de repente, não pode mais, é assim assado, porque houve um uso incorreto de um conceito que nasceu para outro objetivo. E a própria pessoa, se ela usar de uma forma errada, no futuro ela pode ter outros problemas de saúde, Sem né? dúvida. Às vezes ela resolve a obesidade, mas ela surge com outro problema Osteopenia, de né? saúde. Quando a gente fala nas mulheres, em especial, a perda de massa magra vai levar à osteopenia. Daqui a pouco vai começar a perder massa óssea também. E daí eu tenho mulheres entrando antecipadamente numa fase de perda de movimentação e de locomoção por conta do resultado de não fazer correto. A longevidade não fica longeva. Né? É isso aí. Que você não consegue se exercitar também. Exatamente. E nem vai a massa magra que você perde durante o tratamento. Né? Se você não fizer o acompanhamento, você não vai ter como repor. Já é difícil, né? É o que você falou no já começo, é difícil repor. E é o que você falou no episódio, né? Que é aquela coisa, quando você tem 20 anos, você consegue recuperar. Mas depois, dependendo de uma certa idade, perdeu essa massa magra, Carol, é muito mais complicado, né? A massa magra é constituída da nossa testosterona, da nossa produção efetiva de colágeno, né? E que a gente começa a perder 1% a partir dos 25 anos. Olha isso, pessoal. Olha, 1% a partir dos 25 anos. 1%. E daí eu nem vou falar para vocês para quanto que vai a partir dos 50, que daí a gente vai ficar só nesse percentual de 1% e vai deixar na curiosidade o povo, porque vai dar um desespero. Já fala pra gente já se acordar, pra gente já se despertar. Pra todo mundo se despertar, começar a fazer academia. A partir dos 50 anos, a gente tem uma média de perda de 10% por década. No mínimo. Então, pessoal, não vamos perder essa massa 15%. Magra, né? Quando chega em 60 anos, a gente tem 15%. Por isso, vocês vão perceber muito o paciente idoso, aquele paciente que tem, assim, quase 80 anos, né? E você vê que ele está bem e daqui a pouco você volta dali 2, 3 anos, ele está muito mal. Que é aquela tá perdendo muito rápido. Decréscimo, né? Então, a gente sempre fala, eu sempre ensino minhas pacientes, eu falo, olha, não esquece de ver o gordinho da mão, né? O gordinho da mão. Então, o paciente a partir de 65 anos precisa ver o gordinho da mão. O que é o gordinho da mão? Vamos lá. O gordinho da mão. O gordinho da mão é essa parte aqui. Quer ser gordo, então? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Então, quando você olhe e vocês observem, né? Se vocês têm, assim, pessoas na família mais idosas, observem, você vai perceber. Essa parte aqui da mão, ó, ela é, nas pessoas mais, ainda que tem massa magra, ela é mais enchidinha. Então, você aperta, você percebe que tem uma carninha no meio aqui, certo? Quando a pessoa fica mais velha, fica só a pelinha. E aí você não tem fica só a pelinha, você aperta, tem só, você vê que até fica meio murcho no meio da mão. Então aqui a gente assim. tem que ser gordo pra sempre. Aqui é o tem gordinho, que ter o gordinho da mão. O gordinho da mão. Vamos manter esse gordinho, Vamos manter esse gordinho. O único gordinho que a gente quer. Esse gordinho da mão. Né? Esse gordinho da mão é o fator hidratação. Então, você puxa a pele, quanto tempo leva a pele para voltar? Se a pele demora muito para voltar, né? Então, a gente percebe que é uma pessoa que bebe pouca água, tem baixo fator hidratação. Estamos tomando bastante água. Acho que a água tá boa. O corpo literalmente fala, né? O tempo todo.
a gente ignora o tempo todo, ou a gente suprime o tempo todo, porque nós temos a cultura. Tá com dor de cabeça, toma um remédio, mas não se preocupa com de onde veio a dor de cabeça. Tá com dor nas costas, toma um analgésico, mas não se preocupa de onde veio. Então, a gente tem que parar de ignorar o que o nosso corpo está falando, entender que é uma sinalização para nos defender e olhar para dentro e dizer o que é que está acontecendo e por que está reclamando. Porque às vezes, na maioria das vezes, né, o nosso corpo ele dá sinais e a gente ignora, né? Exatamente. É importante que não é sobre não tomar o remédio, né? É você entender o que te levou ali para numa próxima você não precisar, ter os mecanismos para não precisar do remédio. A busca de tratar a causa. Parar de olhar só para a consequência e tratar a causa. Porque quando eu vou para um remédio, esses de uso de farmacinha comum, né? Aquele que tá lá no balcão, oi senhora, tá em promoção hoje, você não quer aproveitar? 2, leva 3, 4, né? Não, uma loucura, né? Antes eram as barrinhas, agora estão os remédios lá. Então, isso é um olhar que a gente tem que ter. Parar, pera, por que eu tô tendo isso? E tentar evitar que isso seja recorrente, que isso aconteça de novo, porque daí é o teu corpo que daqui a pouco não dá conta e daí vai ter outra coisa que vai desequilibrar e talvez esse outro que vem depois seja muito mais difícil e daí não vai ser um anti-inflamatório, um analgésico, né, que vai recuperar isso. Para variar, né? Passou super rápido, né? Nossa, é que é um assunto muito interessante que a gente tem dúvidas, né, no nosso dia a dia e que envolve, né? Envolve saúde, né, gente? Envolve nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então a gente começa falando das canetas emagrecedoras, a gente fala da emoção do comer ali, a gente já... Isso aí. Tudo envolvido, tudo interligado. E é muito bacana quando a gente tem a permissão de compartilhar com as pessoas, né? Eu gostaria muito que esse podcast pudesse chegar exatamente naquela pessoa que acordou hoje e falou assim, minha vizinha tomando caneta. Eu não acredito. Com a caneta ela conseguiu, pois eu também consigo. Né? Ou aquela que fala assim, Deus me livre, fica igual a Maria com as canetas. Olha a cara dela, parece uma colher, o corpo, não sei o quê. Tá doente, né? Então, esse podcast ele tem que chegar a todos os tipos de pessoas que estão vivendo esse momento, porque vai ter, em algum momento, ou você, ou alguém muito próximo de você que você ama, que vai estar nesse momento de escolha. Então, que seja uma escolha com o maior nível de consciência possível. E que saiba das alternativas, dos riscos, dos benefícios. Né? Que saiba usar. E que procure um profissional qualificado. E ter um acompanhamento nutricional também. Exatamente, né? Que não adianta, gente. Não vai ter como fugir. Já fala pro pessoal de casa aí, as redes sociais. Os cursos, gente. Ela tem vários cursos. Eu e a Carol já estamos super interessadas. Que ela consegue nos ajudar de uma forma muito simples, né? Isso. E prática. Cuidar do corpo todo. Cuidar do corpo todo. Então, obrigada. Eu vou convidar vocês para estarem me seguindo no Instagram, @ElaineNutri1. Tem um canal no YouTube também, que é Elaine Nutri. De segunda a sexta, 8 e 8 da manhã, eu estou ao vivo, em live aberta, né, para que você possa vir conversar comigo. Sempre temas relevantes, são sempre semanas temáticas. Né? Agora, em breve, eu vou ter a turma 2, que vai começar, que é o Desafio Efeito Caneta, que é uma experiência de 10 dias com valor simbólico para que o maior número de mulheres possíveis consigam ter resultado. Qual é o meu desejo com esse desafio, onde você recebe cardápio, lista de compras, orientação diária no grupo do WhatsApp, aula ao vivo comigo fechada só para quem está no desafio? A minha meta é o seguinte, eu quero te tirar da zona de conforto. Porque se você é daquela que fala, comigo nada funciona, tudo que eu faço não dá resultado, mas é você que eu quero, né? Porque eu quero que você esteja comigo, porque eu sei que a hora que eu te der o primeiro 1 quilo a menos na balança, você vai dizer assim, nossa, então acho que eu consigo. E daí a gente talvez consiga resgatar uma mulher lá que você deixou em algum lugar no meio do caminho, quando você decidiu que não valia mais a pena cuidar de você, cuidar do seu corpo, olhar só para outras pessoas. Então, o meu desejo sincero e verdadeiro é trazer resultado para o maior número possível de mulheres. Então, fica o meu convite aí. Com certeza, é um super convite, né? Que pode ajudar bastante, pode mudar a sua vida, né? Pode mudar a sua vida. A gente com autoestima, gostando do que vê no espelho, com certeza já é uma grande parte do caminho. E se a gente muda o ambiente que a gente vive, porque as outras pessoas veem que a gente muda, a gente fica melhor, ela fica melhor. Mais feliz. Isso. Então, é isso aí. Muda toda Então, toda a muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento seu aqui com a gente, com o pessoal de casa. Sempre muito bom
receber você, as conversas sempre cheias de informação, muito ricas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E a gente tem um presente ali para você do nosso patrocinador. Um óculos de sol para você. Que legal, que legal, olha, que legal. Esse rosa, o rosinha, que a gente já escolheu a gente já sabe que você gosta de acertou rosa. em cheio, deixa eu ver. Esse aqui é o meu lado Barbie total. Deixa eu colocar aqui já, porque a gente vai terminar esse podcast. Vamos encerrar o nosso podcast em de alto Blink, estilo. né? Pera lá. Atenção. Ficou bom com esse cabelo novo aqui? Olha aqui, ó. Já super combinou com o cabelo dela. Nossa, achei ótimo. Então vamos encerrar nosso episódio já todas de Blink, né? Nosso patrocinador. Obrigada, Blink. Agradecer o pessoal de casa. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa o like aí pra gente. E também dá pra assistir os outros episódios. Inclusive tem outro com a Elaine, que é um outro assunto, Imperdível. mas também imperdível. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.